Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha, está começando mais um Investimento em Pauta, um programa que procura levar para você, internauta de todo o Brasil, informação de qualidade. Investimento em Pauta, tenho o prazer novamente de contar aqui com José Carlos Doerti, que é superintendente executivo de supervisão de mercado de capitais da Ambima. Zeca, obrigado novamente, é sempre muito gratificante estar com você aqui, até porque é um aprendizado constante aqui, trocar ideias com você e você poder passar toda essa experiência para o pessoal aí que está na internet. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Ótimo estar aqui. Eu queria, nessa conversa de hoje, falar um pouco sobre autorregulação de fundos, né, e de fundos estruturados. Então, começo com uma pergunta, porque é muito normal isso em sala de aula, porque o termo estruturado, produto estruturado, fundo estruturado está se difundindo e as pessoas perguntam, afinal de contas, o que é um fundo estruturado, né? Esse teu ponto inicial é importante, né? Porque o mercado começou a usar essa palavra, fundos estruturados, mas se você procurar não tem nada escrito sobre isso ou não tem na legislação, não é assim que se fala, né? Então, como é que o mercado diferencia fundos de investimento e fundos estruturados, né? Basicamente, fundos estruturados, a gente está falando de fundos que não são cobertos pela instrução CVM 409, que é a instrução que cuida dos fundos de investimento. E aí, quando a gente vira essa página e fala de fundos estruturados, nós estamos praticamente falando de 3 tipos de fundos, né? Você tem os FDICs, né, os fundos de investimento em direitos creditórios, os FIPs/FIEs, né, que é o fundo de investimento em participação, e os fundos de investimento em empresas emergentes, e uma terceira categoria que vem crescendo muito, aliás, aqui, que são os fundos de investimento imobiliário. Tá? Tem alguns outros fundos de investimento para atividade de cinema e tal, mas esses são muito pequenos, normalmente a gente se concentra nesses 3 primeiros. E esses fundos estruturados, né? Como é que eles são regulados no Brasil? Como é que a CVM trata esses fundos? Para essas 3 principais famílias de fundos, né, que eu mencionei, para cada uma delas você tem uma instrução CVM específica, né? Que foram normatizadas. Você tem para o fundo de investimento imobiliário, você tem a instrução CVM 472 de 93, você tem para os FDICs, né, de direito creditório, a instrução CVM 356, e para os fundos de investimento em participação, a instrução CVM 391. E aí, como a autorregulação, você mesmo explicou numa outra oportunidade, quer dizer, o regulador vem e põe aquele guarda-chuva, né? E agora a autorregulação vem e fala, vamos detalhar, né? Especificamente em relação a esses fundos que você você mencionou, que você está nos explicando, o que a Ambima tem feito para trabalhar a autorregulação nesses fundos estruturados? A Ambima já há algum tempo vem detalhando, né, e operacionalizando essa legislação dos fundos estruturados. Nós começamos já há algum tempo atrás com os FDICs, né, que são os fundos de investimento em direito creditório, que hoje, em função da expansão do crédito no Brasil, você tem um número considerável de cerca de 250 FDICs no mercado brasileiro, de diversas categorias, né? Então você tem um FDIC voltado para infraestrutura, você tem um FDIC, uma categoria de FDIC voltada para factoring, você tem para empréstimos consignados e assim por diante. E a Ambima vem já há algum tempo, como estava falando, aprofundando a legislação de FDIC. Dentro do Código de Fundos de Investimento tem um capítulo à parte para cobrir a atividade do FDIC, onde a gente se baseia principalmente qual é a responsabilidade do administrador de FDIC, qual é a responsabilidade do gestor de FDIC, depois qual é a responsabilidade daquele banco custodiante do FDIC, né? Quais são os critérios que cada um tem que usar quando elabora um regulamento de um FDIC, né? E quais são as informações que ele tem que mandar aqui para a Ambima para que a gente possa acompanhar a vida útil do FDIC.
Mais recentemente, nós trabalhamos também em conjunto com uma outra associação, a BVCAP. Nós lançamos um código no final de 2010, nós lançamos um código junto com a BVCAP, Ambima BVCAP, para tratar da atividade do FIP, dos Fundos de Investimento em Participação. Ano passado, 2011, foi o primeiro ano de atividade desse código, onde a gente focou em, primeiro, registro de todos os FIPs no mercado aqui na base de dados da Ambima, né? E depois, baseado nesse registro, nós estamos fazendo agora uma análise de toda a documentação dos fundos de investimento de participação, e que é bastante desafiador, porque é um fundo complexo, é um fundo que investe em empresas, né? Então ele capta recursos e esses recursos ficam, entre aspas, no caixa do fundo, e aí ele faz investimento em empresas, em startups e assim por diante. Então ele tem uma complexidade que vai além de compra e venda, porque você tem empresas que recebem aqueles recursos, então demanda uma série de relatórios, acompanhamento, assembleia geral do fundo e assim por diante. E sabe que muita gente que está nos assistindo, né, tem muito estudante de finanças, pesquisador, e a Ambima presta um serviço muito relevante aí, porque ela consegue condensar dados, né? E exatamente pelo uso desses dados que a gente consegue produzir estudos e artigos e coisa do tipo, né? E para fundos estruturados, nós vamos ter uma base de dados? Vamos ter uma base de dados. Nós estamos trabalhando... o FDIC você já encontra uma base de dados considerável já nas estatísticas da Ambima, então o público pode acessar e você vai ter desde quando o FDIC foi registrado, o envio de PL, cota do patrimônio líquido, da cota do FDIC, todas essas informações você encontra na base de dados da Ambima. No caso do FIP, nós estamos trabalhando junto com a BVCAP no desenvolvimento dessa base de dados, né? Que aí também é muito importante saber quem é o administrador, quem é o gestor do fundo, quando teve aporte naquele fundo, quando teve saída de recursos do fundo. E agora nós temos como um desafio agora para 2012 a implementação de uma base de dados para os fundos de investimento imobiliário, que é uma atividade que é um tipo de fundo que vem crescendo bastante aqui no Brasil. E Zeca, para encerrar, vou emendar duas perguntas, né? Quer dizer, o que tem de aprimoramento aí na autorregulação para esses produtos estruturados? E o que tem, além disso, de novidade que você já poderia comentar, que a gente pode aguardar aí de novidade aí para 2012 em relação à autorregulação? Quer dizer, quais os desafios aí? E você que conduz todo esse processo aí, queria que você falasse para nós. Olha, na parte de fundos de investimento / fundos estruturados, o grande desafio da indústria ao trabalhar com a autorregulação nesse momento, eu posso dividir em dois grandes desafios, né? Um é em relação aos fundos de investimento, o fundo de investimento normal, que a gente chama aqui o fundo de investimento 409, nós temos um desafio de estar discutindo aqui dentro da associação, no âmbito da autorregulação, algumas coisas como, por exemplo, você tem uma grande quantidade de fundos de investimento hoje, cerca de 12 mil fundos. Faz sentido nós termos todos esses 12 mil fundos de investimento? Será que não faz sentido nós termos classe de ativos dentro de um fundo de investimento só? E aí o investidor investe numa classe A, numa classe B, numa classe C. Isso é um desafio. A indústria está justamente nesse momento discutindo isso aqui dentro da associação. E isso vai implicar em mudanças na autorregulação, mudanças na categoria dos fundos e assim por diante. E você tem que sempre passar essa informação para o investidor, que é o mais importante. O investidor tem que entender como é que essa classificação funciona. Nos fundos estruturados, eu destaco, que eu já mencionei agora, a normatização do fundo de investimento imobiliário.
obviamente existe uma regra da CVM, mas esse é um fundo complexo, vem crescendo muito. Então, a associação e a autorregulação tem todo o interesse de estar aprofundando a regulamentação dele. Eu vou te dar um exemplo rápido. O Fundo de Investimento Imobiliário tem uma empresa por trás, que são as securitizadoras, que é um agente novo no mercado. Então, como é que você regula a atividade da securitizadora, né? O que está por trás do crédito imobiliário? Então, a gente tem esse desafio para 2012. E para terminar, eu acho que tem bastante desafio em 2012, mas assim, eu tento envelopar esses desafios com um desafio que começou em 2008, 2009, mas ele é quase que permanente, que de novo, é a distribuição dos produtos de investimento, né? É a comercialização desses produtos, que vai desde a certificação do profissional que está vendendo esse produto, isso é fundamental, né? Então, nós temos aí CPA 10, CPA 20, a CGA e outras certificações que virão, né? E até a suitability, a estrutura que as instituições financeiras têm que ter ao estar comercializando os produtos de investimento como um todo. E não só o fundo de investimento, mas todos, né? Porque hoje em dia todos são comercializados quase numa base única. Ok, agradecemos aí o seu tempo, né, o seu conhecimento. Fica aberto aqui o convite para você retornar a hora que você tiver disponibilidade na agenda. Muito obrigado. É um prazer, para mim é uma honra estar ajudando aqui. Obrigado. Muito obrigado. Para você, internauta de todo o Brasil, o Investimento em Pauta vai ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade.